Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Abacuque, o livro do profeta Abacuque. E o capítulo que eu quero ler com você é o capítulo 3. E esse capítulo, já quase no final, vai mostrar exatamente isso que eu estou dizendo. Existe um nível que quem não conhece Deus está nele, mas todos aqueles que já tiveram a experiência do novo nascimento, ainda que dentro do barco, no meio da tempestade, consegue dormir, porque sabe que tem poder para controlar a tempestade. Então, eu quero ler em Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Presta atenção. O livro do profeta Abacuque começa com uma queixa, começa com uma advertência, começa com um até quando? Talvez essa seja a pergunta mais feita nos últimos dias. Até quando? Até quando vou clamar sem ter respostas? Até quando esse vírus vai permanecer? Até quando essa crise vai durar? Até quando essas coisas vão continuar sendo dessa maneira? Até quando? Até quando? Até quando? Mas o profeta que começa com até quando ele percebe a vida que o Senhor planejou e a vida que o Senhor tem para ele, ele que havia começado com até quando, ele termina dizendo no verso 17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Veja, o profeta não está negando a realidade, o profeta não está ignorando a crise, mas o profeta está ganhando uma percepção diferente dessa situação de crise, desse problema. Mesmo não florescendo, mesmo não havendo, mesmo falhando, mesmo não tendo produção, mesmo não tendo ovelhas, mesmo não tendo bois, a afirmação mais absoluta do profeta foi, verso 18: ainda assim eu exultarei no Senhor. Veja, ele não vai esperar passar, ele não vai esperar resolver, ele não vai esperar que as coisas mudem. Ele simplesmente está dizendo: mesmo não havendo figueira, mesmo não havendo videira frutífera, mesmo não havendo produção de azeitona, mesmo não havendo produção de alimento, mesmo não havendo ovelhas nem bois nos estábulos, eu ainda assim, no meio da crise, sabe por quê? Só consegue falar o verso 18: eu ainda assim exultarei. Não é uma alegria de um risozinho, é uma alegria de júbilo, é uma alegria de saltos, é uma alegria de regozijo. Eu ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Agora, entre o verso 19 e o 17, ele diz: eu ainda me alegrarei, eu ainda assim me alegrarei. Agora, por que ele está afirmando isso? Ele está afirmando isso, veja o verso 19, com uma razão. Porque ele não está aqui, ele percebe que a crise está instalada, ele percebe que não há produção, ele percebe que não há alimentação, ele percebe que não há gado, ele percebe que não há as coisas necessárias para a sua subsistência. E ele diz: ainda assim eu me mantenho alegre, ainda assim eu me mantenho feliz, ainda assim eu exulto, ainda assim eu celebro. Por quê? Por quê? Por conta do verso 19: o Senhor, o soberano, é a minha força. Uau! O Senhor, o soberano, é a minha força. É Ele que faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar nos lugares altos. Nesses dias, o Senhor está assim nos chamando para o lugar secreto. O Senhor está nos chamando para a boca no pó. O Senhor está nos chamando para a oração.
Mas quando o povo do Senhor se dobra e põe a boca no pó, ele se eleva acima das circunstâncias, ele se eleva acima das crises, ele se eleva acima dos problemas, porque os lugares altos são os lugares determinados que o Senhor planejou para nós. Por isso, nesses dias, irmão, mais do que ser afetado pelo medo, mais do que ser afetado pela possibilidade de ser infectado por um vírus, você não pode ser infectado pelo medo, você não pode ser infectado pela dúvida, você não pode ser infectado pela insegurança. Mas pastor, é impossível que isso não aconteça, é impossível que eu não tenha medo, é impossível que eu não sinta insegurança, é impossível que eu não desenvolva certos temores acerca do futuro. Eu concordo com você que sim, mas no meio de tudo isso é possível também ter alegria, exultar, não se entregar na crise, estar num lugar elevado, estar num lugar superior, estar em lugares altos, conforme diz a palavra do Senhor. Em 2011, houve um tsunami no Japão, e aquelas ondas geradas por aquele grande terremoto no meio do oceano atingiu especificamente uma usina nuclear, a usina de Fukushima. E ainda hoje alguns especialistas dizem que os danos que aquela tsunami ocasionou nessa usina nuclear continuam vazando ondas de radiação, continua liberando. Ainda hoje, estamos 9 anos depois da tragédia, mas ainda hoje continua liberando ondas de radiação. Eu olhando a Bíblia, percebo que grandes acontecimentos na história, de proporções assim, talvez globais, não aconteceram apenas na nossa geração. E a ideia de um evento poderoso, seguido por uma liberação de ondas contínuas, não é a primeira vez que acontece no Japão. A Bíblia diz que há mais de 2000 anos atrás, aconteceu um evento poderoso, seguido por uma liberação contínua de poder. Foi o dia da ressurreição, o dia em que houve um evento tão poderoso que nem mesmo a morte, como a Bíblia diz, o nosso último inimigo, conseguiu segurar a liberação de poder desse evento poderoso. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse mesmo poder que temos hoje à nossa disposição, é esse mesmo poder que continua fluindo para as nossas vidas hoje. Houve um epicentro, houve um lugar, houve um dia na história, e a partir desse dia, ondas de poder continuam sendo liberadas. Essa vida de ressurreição, essa vida elevada, é uma vida que nós não teremos apenas quando morrer, é uma vida que podemos desenvolver agora, que podemos ter agora. Essa vida de ressurreição, ela não apenas nos torna novas pessoas, ela nos oferece a possibilidade de viver uma vida mais elevada, a vida tocada pelo poder da ressurreição. Não é só uma nova vida, é uma vida que está em um lugar diferenciado, no meio do deserto, no meio da crise, e nós podemos viver. E eu de verdade estou falando isso, irmão, porque as pessoas estão muito apavoradas, estão amedrontadas, estão temendo, ainda que a boca delas diga que não, o coração delas está mostrando que sim. E a minha profissão, a área da psicologia, mostra que nem sempre o que a sua boca diz é verdade do que está no seu coração. Muitas pessoas estão dizendo, não, estou bem, estou de boa, mas não estão apavoradas,
estão temerosas, estão chorando nos cantos, estão com medo de talvez morrerem, estão sem uma qualidade de vida. Veja, a ressurreição histórica de Jesus, a ressurreição histórica de Jesus é indispensável para a fé cristã, e a futura ressurreição do nosso corpo também é indispensável para a nossa fé no momento de crise como esse. Entre esses dois eventos, a ressurreição histórica de Jesus e a nossa ressurreição no futuro, a ressurreição do nosso corpo, nós vivemos uma vida aqui e agora. Agora, como temos que viver essa vida elevada? O profeta Abacuque diz: ainda que eu me alegrarei porque estou no lugar alto. Paulo vai dizer: eu tenho feito uma coisa só, procurado conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo vai dizer em Efésios que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós não ficamos assentados no passado, nós não nos assentaremos no futuro, nós já estamos assentados. É necessário que a gente desfrute dessa vida elevada agora. Mais do que nunca estamos sendo desafiados a viver essa vida elevada agora. Mas o problema, irmãos, é que as coisas que estão acontecendo estão nos distraindo, bloqueando, desviando, nos detendo para essa vida. Para essa vida. Eu tenho plena convicção. Eu tenho plena convicção disso. De que o seu medo é muito determinado pela mídia que a gente está tendo. Pela mídia. A mídia está exercendo um grande poder sobre sua vida nesses dias. As notícias que você está vendo. Eu não quero entrar nesse detalhe de falar para você assistir ou não assistir. Você que tem que gerenciar isso na sua vida. Você é responsável por isso. Mas você precisa saber que, como responsável por decidir o que vai assistir e o que vai ouvir, você precisa ser consciente que isso vai influenciar suas emoções, suas decisões acerca do seu futuro. Há pessoas que estão detidas em uma vida ainda aquém. É como aquele povo do Egito, que sai do Egito, tem a promessa da terra prometida, e eles ficam detidos no deserto por causa do medo. Por causa do medo. Meu amado irmão, com certeza voltaremos diferentes dessa crise. Voltaremos diferentes. Não no sentido de dizer, realmente, não tem mais como ter aquela rotina, não tem como mais ser daquele mesmo jeito. Não é essa a ideia. É diferentes assim. Eu temo muito que a gente volte diferente para pior. Que a gente volte diferente com doenças emocionais. Que a gente volte diferente com um medo muito maior. Que a gente volte diferente com incredulidade. Que a gente volte diferente com temores não a Deus, mas as coisas dessa vida. Eu sei que eu estou pregando para pessoas hoje que estão apavoradas. Mas eu quero te dizer, irmão, que para ultrapassar isso, é tremendamente útil focarmos nesse poder da ressurreição. Olharmos para o futuro a partir do que Cristo fez no passado. Ele ressuscitou, então é certo que também ressuscitaremos. Quando as pessoas enxergam um destino pelo qual se sentem irresistivelmente atraídas no futuro, ou são cativadas por um senso de significado do seu presente, é mais fácil para elas então abandonarem o passado e deixá-lo para trás. Eu li um livro enquanto fazia psicologia. Em uma das abordagens da psicologia, um dos professores passou esse livro, O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, meu xará. E ele narra
a experiência das pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Ele narra a experiência dos judeus que sobreviveram ao Holocausto. E ele diz: quem sobreviveu? Todos esses aí que passaram da crise. Não. Muitos entraram, nem todos saíram. Quem saiu? Quem saiu? Saiu quem tinha uma perspectiva de futuro. Saiu quem sonhava em abrir um restaurante. Saiu quem sonhava em continuar estudando. Saiu quem sonhava, quem tinha sonho. É importante nesse momento. Eu sei da luta, eu sei da dificuldade, eu sei do problema que podemos passar daqui para frente. Mas se eu me focar nisso, se eu me concentrar nisso, o meu corpo vai liberar para mim uma quantidade negativa de hormônios, que ao invés de me ajudar, vão me atrapalhar, que ao invés de me fortalecer, vão me enfraquecer, que ao invés de me motivar, vão arrancar o meu ânimo, que ao invés de encher-me de energia, vão me esgotar. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer que a gente fique aprisionado, escravizado à nossa crise. Ele não quer que a gente fique limitado. Acredite no que eu estou dizendo para você. Ele não quer que a gente fique incapaz de avançar em nossa vida. Deus, anota isso, irmão, olha para mim, anota isso. Deus quer fazer mais do que apenas nos tirar dos problemas. Ele quer nos capacitar com um propósito para testemunharmos da sua glória depois que vencermos o problema. Acredite, irmão. Eu estou falando isso, acredite. É um moto meu, para ver se você realmente acredita. Não só entrar aqui e sair ali, mas acreditar que eu e você fomos criados para algo maior, algo mais elevado, algo melhor do que qualquer outra coisa que já experimentamos. Há um chamado para nós esses dias de estarmos acima. Pastor, mas não está chamando para oração? Sim, é dessa maneira que a gente se coloca acima das situações. É dessa maneira que a gente anda nos lugares elevados. Deus não nos criou para nos arrastarmos. Deus nos criou, Deus nos projetou para nos levantar e erguermos voo, e um voo alto para a glória do Senhor. Alguém vivo aqui, irmão? Estou com público também hoje aqui, né? Domingo tinha 5, hoje tem 4. Não, tenho 5 também, olha só. 6 comigo. Eu estou me assistindo aqui também. Chacaramanaia. Presta atenção. Deus nos encontrará onde quer que estejamos. Se estivermos no fundo do poço, Ele nos encontrará lá. Se estivermos no beco sem saída, Ele nos encontrará lá. Se estivermos atolados num buraco profundo, Ele nos encontrará lá. Mas não é ali que Ele quer que a gente permaneça. Ele vem ao nosso encontro nesses dias, nessa crise, mas não é na crise que Ele quer que a gente permaneça. Então, o profeta falou, ainda que, talvez esses dias seja essa a sua expressão, ainda que. Mas está na hora de começar a usar a expressão, eu ainda sim me alegrarei. Sabe por quê? Porque eu creio que estou nos lugares altos. Eu estou nos lugares altos. E a Bíblia fala da ressurreição de Jesus. Daqui a aproximadamente 12 dias celebraremos a Páscoa. Podemos estar na sexta-feira, no problema, mas é certo que amanhã do domingo chegará. Amanhã do domingo chegará. E
esse evento histórico que tem efeito na nossa vida, que tem efeito na nossa história, que tem consequências na nossa maneira de ver as coisas, precisa nos pegar dos lugares baixos e nos colocar nos lugares elevados, nos mais altos níveis, nos mais altos níveis. Enquanto alguns vão se quebrar na crise, está na hora da gente quebrar recordes na crise. Enquanto alguns vão morrer na crise, está na hora da gente inspirar pessoas a continuarem vivendo para a glória do Senhor. Por isso, eu quero terminar essa palavra citando alguns textos que nos encorajam a entender que o propósito de Deus é nos erguer, que o propósito de Deus é nos colocar nos lugares altos, que o propósito de Deus é nos manter em uma vida elevada. E eu quero terminar essa ministração lendo esses textos. Primeiro texto, Deuteronômio 28:1. Na Almeida Atualizada diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí você pode dizer, não, isso foi uma promessa para Israel, mas olha o Novo Testamento e vê quem é o Israel de Deus agora. O Israel de Deus é a igreja. O Israel de Deus sou eu, é você, unidos, conectados ao cabeça. Nós somos o povo espiritual de Deus. Então essa promessa, nós podemos nos apropriar dela como se fosse para nós. O plano de Deus não é nos deixar na crise, o plano de Deus é nos elevar, nos exaltar. Está aí claramente, Deuteronômio 28:1 diz, vou ler de novo, Flávio acertou agora aí, Deuteronômio 28:1. Mostra aí, Flávio. Deuteronômio 28:1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará. Meu Deus, muito acima, não é pouco, é muito, muito acima de todas as nações. Pegou? Pegou ou não? Esse é o momento que as crianças são separadas dos adultos. Esse é o momento que o verdadeiro é separado do falso. Esse é o momento de crer ou não crer. Esse é o momento que ou a gente se apropria da verdade da palavra, ou não crê. E eu creio. E eu vou terminar melhor essa crise. Eu vou terminar aprovado nessa crise. Eu vou escrever livros a partir dessa crise. Eu vou marcar outras vidas a partir dessa crise. Um número bem maior para a glória do Senhor. O outro texto que eu quero ler com você é no livro de Jó, no capítulo 5, no verso 11. Jó 5:11. Presta atenção. Ele põe num lugar alto os humildes. Ele exalta, ele eleva. Está aí, os humildes ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Irmão, marque esse texto na sua Bíblia. Jó 5:11. Veja a mão do Senhor pegando você agora e colocando você num lugar alto, em segurança. Meu Deus, nós precisamos crer nisso, mais do que em qualquer outro momento da história que já passamos. Nós precisamos crer nisso. Salmo 3, verso 3. Salmo 3, verso 3. Diz assim: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida.
Ou uma outra versão diz assim: mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, tu és a minha glória, tu és aquele que exulta a minha cabeça. Irmão, está na hora, está na hora. Está na hora. Eu tenho recebido vídeos de crentes cantando nas janelas de seus apartamentos, de crentes cantando na porta da sua casa, de crentes fazendo coisas extraordinárias. Está na hora da gente levantar a cabeça. Está na hora da gente mobilizar uma cidade inteira, não para fazer buzinaço, mas para fazer um ato de adoração nessa cidade. Está na hora da gente erguer a cabeça, erguer a cabeça. Salmo 18, 33, Salmo 18, 33. Diz assim: torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. É quase que uma repetição do texto que nós lemos, mas com um outro personagem. Agora é Davi dizendo que Deus está colocando nos lugares altos, nas alturas. Salmo 91, verso 14, diz assim: pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num lugar alto, num lugar alto. 91, 14, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Salmo 91, 14, está aí? Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro. Irmão, você só permanece no meio da crise se você quiser. Ainda que a gente não saia dela agora, tem como a gente viver acima dela. Pegou ou não? O que o Senhor quer é que a gente viva acima dessa crise. Está aí, estou te dando os textos. Isaías 40, verso 31. Olha só o que diz esse texto aí. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto. Uau, uau. Irmão, você só voa abaixo se você quiser, porque Deus já te capacitou para voar alto. Voam, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aí você diz: mas você só citou texto do Antigo Testamento, por que não cita um texto do Novo Testamento então? Então vamos lá, Mateus 23, 12. Vamos lá, Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas todo aquele que for em oração se humilhando, o que vai acontecer com essa pessoa? Diz aí: e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe o que é isso? Não é aparecer não, é você estar num lugar, numa torre, num retiro, no pico, onde você não será atingido pela crise que está aqui no pé, por a crise que está aqui embaixo. Aí eu vou te dar outro texto, Tiago capítulo 4, verso 10. Tiago 4, 10. E eu quero terminar com isso dizendo que é dessa maneira que a gente vai ocupar os lugares altos. Diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Amém? Você está aí comigo? A Bíblia deixa extremamente claro que Deus quer exaltar, que Deus quer levantar, que Deus quer colocar nas alturas o seu povo, que Deus quer nos colocar acima e nos fazer andar em lugares altos. Que esta palavra motive você a viver uma vida elevada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde poderosamente nesses dias, nos lugares elevados. Amanhã, meio-dia, teremos uma live também, com uma devocional poderosa
se você não está acompanhando nossas devocionais ao meio-dia, você está perdendo assim um tempo de muita edificação para a glória do Senhor. Quero te desafiar realmente, irmão, a entregar seu dízimo, a entregar sua oferta. Nós não podemos usar as circunstâncias como desculpa para não sermos fiéis ao Senhor. Não há como usar qualquer coisa para não sermos fiéis ao Senhor. Eu quero te encorajar a viver essa vida elevada acima das crises. Que Deus te abençoe, te guarde poderosamente. Amém, amém e amém.